E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar de Invencível, episódio 2, mas vamos falar mais dele depois da abertura. Nerd Clover. Bem galera, vamos falar logo desse. Começa num ponto interessante, no passado do Cício. Aqui a gente descobre como ele ganhou a cicatriz dele, como ele virou chefe da ADP. Mas tem mais uma coisa, na HQ, isso é meio que mencionado, é mencionado, a gente mostra, não tem tanto contexto assim. Aqui teve um pouquinho mais de contexto legal, a gente vê ele indo lá, mais jovem. Não mencionou exatamente o nome desses dois vilões, porque o que estava acontecendo? Você se for numa loja em uma cidade, investigar um grupo terrorista que ia liberar um gás na cidade, matando milhões, porque existem uma crença que devolver a cidade à sociedade ao divino, à natureza, e o governo é mau. Eles são dois. São um casal que não tem poder, mas são extremamente habilidosos. E no meio da briga, o Cecil consegue impedir eles. Só que acaba vazando o gás, 17 pessoas morrem. E o Cecil é queimado vivo. Aquele troço correu a pele dele. E a parte da cicatriz dele é a única parte que restou do rosto original dele. E, gente, a gente vê o chefe dele, que vai ter mais importância disso aqui pra frente, mas depois, ainda no flashback, a gente vê a organização dele sendo atacada sendo atacados pelo grupo da Liga Lagarto, aqueles caras que sinceramente eu achava que eram uns merdões, mas até que são perigosos, especialmente porque eles fizeram na temporada anterior. Só que aqui é revelado que aqueles dois caras que o Cecil derrubou não morreram, eles também foram reconstruídos e trabalham agora para o governo. E bem, eu queria comentar aqui como o Cecil, quando jovem, é bem parecido com o Mark, não querendo trabalhar com criminosos, achando que eles vão estar presos ou mortos. E, cara, isso é extremamente parecido com o Mark, mas ainda assim é um contraste interessante com ele no futuro. O que aconteceu para o Cecil precisar mudar? O que houve para causar a mudança dele? E, cara, gente, o Cecil acaba matando esses dois, porque, bem, eles é criminosos e não queria trabalhar com eles, do que, de novo, um contraste absurdo com o ele do futuro, e ele é preso. E depois de um tempo, que aquela prisão era um caos generalizado, o Cícero conseguiu fazer ficar em ordem. Aquela prisão para sistematização, a cada 3 semanas tinha mortes ali dentro. Então ele conseguiu fazer as coisas entrarem em ordem. Ele diz que tem que fazer coisas que ele não se orgulha. O que ele fez? Eu acho que a gente nunca vai saber isso, porque, cara, o passado do Cecil, mesmo tendo sido explicado umas coisinhas, nunca foi entrado em detalhes, só foi, acho, mencionado uma vez. E mesmo a gente ganhando um pouquinho mais contexto sobre algumas coisas aqui nesse flashback, a gente poderia ter mais. E, gente, eu acho que alguns personagens de Invencível mereciam ter um episódio especial como foi o da Eve, na minha opinião. Eu acho isso. E o que acontece nessa prisão? Ele tá lá, o chefe antigo dele vem e oferece o cargo dele. De primeiro momento ele não aceita, mas a gente sabe como isso terminou. E o chefe do Cecil fala uma coisa interessante. Você pode ser o mocinho ou pode ser o cara que salva o mundo. Uma frase que, cara, define Invencível daqui pra frente. Porque o Mark vai precisar mudar, fazer escolhas. Isso reflete também no que o Cecil teve que se tornar. O que é bem interessante isso, dessa mudança, essa frase que, cara, ela é... Vocês vão ver, essa frase pode não ser repetida mais vezes durante a história, mas ela se encaixa perfeitamente pelo que está por vir, pelo que vai vir mais à frente na história. E nós voltamos para o lance do Invencível com o Cecil. O Invencível, como ficou mais forte, consegue acabar com os primeiros rendimentos, mas o Cecil tinha um exército. E olhem, prestem atenção que o Cecil não queria lutar com o Mark. O Cecil gosta do Mark. Ele tenta o momento inteiro dialogar com o Mark. Mas o Mark, por ser cabeça quente, orgulhoso e teimoso, não quer escutar o que levou a esse conflito. Cara, eu vejo os pontos dos dois. De entender por que cada um tem a visão dele. Eu não diria que um tá errado ou o outro. Tipo, eu entendo o Mark ficar puto com o Cecil por trabalhar com 5 épocas com Asa Negra. Mas eu vejo os pontos do Cecil de não querer desperdiçar recursos. Porque, bem, por exemplo, eles já perderam o Miniman, que era o herói mais poderoso da Terra. E se, por exemplo, o Mark quisesse se juntar a ele, o que eles iam fazer? Nenhum outro herói é tão poderoso quanto o Mark.
Isso é dito mais à frente pelo robô, que diz que o Invencível é o herói mais forte. E, gente, se ele é o mais forte agora, e tendo um Imortal que poderia ser era o segundo, pô, o Mark ficou muito forte com esse treinamento e eles vão precisar realmente de ajuda, porque, bem, contra a Viltrumita, ui, minha gente. Bem, continua a confusão até o Cícero usar um dispositivo que implantou no cérebro do Mark um comunicador que manda uma frequência igual àquela lagosta que o Mark enfrentou, que afeta o lance de voo dele. É explicado na HQ que os Viltrumitas têm um órgão, se eu não me engano, que ajuda eles a controlar o voo. Eu não sei se eles mudaram isso para ser igual dos humanos, no ouvido, para andar, essas coisas, mas que das curiosidades para vocês. O Mark foi até os Guardiões Globais pro Rust tirar esse chip. Só que acabou chegando Cícero com os Reanimates e dá uma treta ferrada. E presta atenção nessa cena quando o Invencível se liberta, pode voltar à ação, o quão parecido ele fica com o Omni-Man quando tá matando os Reanimates. Se eu não me engano, ele matou alguns deles de formas bem semelhantes a como o Omni-Man acabou com os Guardiões Globais. E isso é assustador, mas ao mesmo tempo é bem interessante ver esse comportamento, de ver que o Mark, mesmo sendo diferente do pai, ele consegue ser tão parecido com ele. Isso é bem intrigante, para falar a verdade. E depois de toda a treta acabar, o Mark tá puto. O Cecil não devia ter aberto a boca, ele foi meio burro ali, mas o Mark deixa claro que nunca mais vai trabalhar com ele e ameaça matar o Cecil. E depois ele vai para casa para contar tudo isso, e a gente vê um pouquinho mais da personalidade do Oliver, que vai ser mais importante daqui para frente na história. O que vai gerar alguns conflitos, porque, vamos lembrar, o Oliver é metade Viltrumita e metade daquela espécie formiga. Não tem humano nessa mistura, então as percepções de mundo dele possam ser meio diferentes do que é esperado. E eles não querem uma coisa que o Oliver entre já no mundo dos super-heróis, porque, cara, ele é uma criança, merece também força normal, mas normal pro Oliver não é o normal da Terra, porque ele não é uma criança terráquea. Vocês vão ver mais pra frente, já viram no episódio 3, mas certos valores, a mentalidade dele não condiz com uma criança da Terra por motivos bem claros que tem nessa história. O Mark e a Eve conversam, ficam melhores. A Eve voltou para a faculdade para ter um conhecimento melhor sobre construção, já que, vamos lembrar, o que aconteceu na temporada passada, ela não soube usar bem os poderes. Então, voltamos para o Guardiões Globais e eles se dividem. A equipe ficou puta por causa do que o Cecil fez, isso causou uma rachadura na equipe. Quem quis ficar, ficou, que foi Sansão Negro, Duplicate, Imortal, o Morfo, mas quem saiu? Rex Explosão, Menina Monstro, a Encolhedora, Ruby, a cópia do Invencível, por causa do uniforme. Que é blindado, eu acho que é o nome, eu não sei. Tipo, também teve quem ficou o Sansão Negro, porque ele quer mudar as coisas de dentro, porque não pode mudar de fora. E ele foi o mais afetado porque viu o pessoal ali como família, viu como os amigos dele. Então faz sentido ele ter ficado assim e mostrou como o Imortal pode ser um babaca orgulhoso. Isso causou essa divisão na equipe, então os Guardiões estão reduzidos. Só que não por tanto tempo, porque como o Cecil viu isso, cara, ele decide que botar o Asa Negra, eu esqueço o nome do cara, na equipe, mesmo Donald não ficando muito confortável com isso, por causa que é o mesmo como o Mark, ele matou pessoas na cidade noturna, então E cara, o Cecil, nesse momento, a gente tem de novo aquele flashback dele, do momento que ele conheceu o Omni-Man, mostrando que o Cecil sempre foi desconfiado. Mesmo o Omni-Man mostrando sinais de ser um mentiroso, olhos dilatando a pulsação mais rápida, ele não sabia que poderia ser um ar, se isso era normal ou não para a espécie dele. Mas o Cecil nunca confiou naquele papinho de almoço grátis. Pra ele não existir isso e sempre ficou desconfiado. Mas ele só deixou o Nolan ficar na Terra porque, tipo, olha, enquanto ele estiver fazendo bem, salvando pessoas, eu não me importo. A gente cria contramedidas contra ele depois, a gente vai estudando ele. Mostrando que ele tem a mesma mentalidade que o chefe dele em não desperdiçar potenciais recursos. E ele solta de novo aquela frase de não podemos, temos que escolher entre os mocinhos
ou quem salvou o mundo. O que é interessante mostrar essa mudança que o Cecil teve e que possa ser refletido no Mark, já que, bem, o que está por vir é a fase sombria do Invencível. Bem, vamos esperar pelos próximos episódios. E bem, esse foi o vídeo. Então, até a próxima!